Deixa eu te pedir, eu anotei aqui, ó. A gente anotou sobre os diferenciais, né? O que a gente falou agora. Porém, eu queria saber se tu tens algum, algum case interessante para nos contar de pessoas que utilizaram esses diferenciais, que se utilizaram no dia a dia. Alguém que, cara, fazia desse jeito e depois disso a coisa melhorou, a coisa começou a acontecer de outra maneira. Sim, cases a gente tem alguns. Certamente existem muitos casos que essa mágica aconteceu. Qual é que é a mágica, né? Que é eu aumentar o meu ticket médio em função do upselling e eu aumentar minha rentabilidade em função do cross-selling, né? Então eu vendo produtos mais rentáveis e vendo mais quantidade. Isso melhora os dois grandes vetores da farmácia, que é volume de vendas e lucratividade. Então a gente teve casos de uma rede de farmácia e eu não vou dar os nomes das redes porque às vezes é concorrente de um cliente amigo, enfim, então eu não vou fazer os nomes. Mas eles tinham um ticket médio de R$ 35, 35 e alguns centavos, e após a implementação da ferramenta, após a preparação do cadastro, eles investiram em fazer os ajustes, embora o cadastro a gente ofereça uma boa base para ele se orientar, ainda ele tem que fazer um refinamento desse cadastro. Claro. Então ele se dedicou, fez esse trabalho aí, ele subiu o ticket médio dele para R$ 48. Nossa O Senhora. CMV dele estava em 68, ele conseguiu reduzir para 65. Tudo isso num prazo, assim que ele terminou de fazer a revisão, de 6 meses. Em 6 meses, ele melhorou esses dois números sensivelmente. Como era uma rede de 18, 17, 18 lojas, isso representou muito dinheiro a mais na rentabilidade deles, né? É claro que, às vezes, uma farmácia que fatura R$100 mil, ela vai perceber isso, mas ela vai perceber R$3 mil a mais de lucro, né? E o faturamento dela, talvez de 100 mil, passa para 120, 130. Mas não é desprezível, né? Porque claro, pelo amor de Deus. Ele dá Continua sendo 3%, né? um upgrade aí, porque ele aumenta o faturamento sem aumentar o custo, né? Porque a ferramenta vai otimizar o resultado da equipe dele. Ele não precisa colocar mais gente. Hoje a gente fala... Quando a gente fala que a renda per capita, né, de um funcionário de farmácia, eu sempre calculo em torno o ideal R$30 mil. É o quanto ele teria que vender. O mínimo 20 mil. Isso não só os vendedores, contando todos os funcionários e o dono, inclusive, né? Então todo mundo lá. Se tem 5 pessoas envolvidas com a operação, teria que vender 150 mil para ser bem saudável, lucrativa, né? E se ele estiver vendendo 100 mil, ele está num limite mínimo, ou está sobrando gente, ou está faltando vendas. Sim. Então a gente consegue auxiliar ele a chegar nesses 150 mil com essas mesmas 5 pessoas, né? Através do aumento no resultado de cada vendedor. Ao longo desses praticamente 30 anos de estrada aí, eu já rodei praticamente todos os estados do Brasil, né? Já tivemos andando pelo Rio Amazonas para chegar em cidades onde tem as farmácias, né? Nós temos farmácias hoje no Acre, no interior do Pará. Nós temos uma lá que chama Oriximiná, o local, né? Nós temos lá umas 5 farmácias lá. Da cidade é pequena, eu acho que praticamente nós temos todas as farmácias da cidade como nosso cliente, porque foi fazendo boca a boca e contando um para o outro da experiência com a HOS, né? E eu tive oportunidade de conhecer famílias, como eu disse no início, fica na casa das pessoas. E o pessoal do interior tem muito disso também, né? Eles não admitem que tu fique hospedado num hotel lá no final de semana. Eles querem te levar para casa deles, querem que tu conheça as peculiaridades lá no local, né? E eu tive num jantar, foi em Rio Branco, no Acre. E bem na noite que eu tinha que fazer o voo, era um voo noturno, e aí o cliente convidou para jantar lá na casa dele. E era aqueles peixes de rio, né? Eu não tenho meu gosto não é muito de frutos do mar e nem frutos de rio, especialmente. Mas na educação eu aceitei o convite de comer o peixe, né, na casa deles lá. Lembra o nome do peixe? E era tucunaré, se não me engano. Tucunaré. Peixe que come peixe, cara. Peixe que come peixe é uma delícia. Então, é um peixe feroz lá. E eu tenho muito receio dessa questão da espinha do peixe, do cuidado. Então... E é um peixe extremamente forrado de espinha, né? Sim. E eu tomando aquele cuidado assim para comer. E a esposa dele disse assim, daí contou uma história de que na semana anterior um amigo tinha ido lá e tiveram que levar para o hospital porque o espinho do peixe espetou na garganta dele. E ela me contando a história assim com uma emoção, né? E eu já preocupado com aquela história do peixe. Aí eu digo para vocês, olha que tem situações que a gente tem que fazer muitas vezes, né, para agradar.
o cliente, né? Se ele escutar se ele assistir esse vídeo, ele vai se lembrar que foi lá na casa dele. Mas Sim. eu fui guerreiro, eu comi o cutunaré até o tucunaré até o final. E no fim deu tudo certo, né? Então, a gente teve uma experiência Agora, ao não, longo mas desses... é muito assim. Eu já comi esse peixe também, lá em Manaus. É muito gostoso, cara. É muito gostoso. Lá nessa região norte, né, Pará, eu tive muito em Manaus também, várias Sim. vezes em Manaus, né? Lá a experiência sempre ela é diferente porque o calor é intenso, né? Sim. Então tu tá lá no local, tu vai comer, geralmente eles estão acostumados com aquele calor e não é todo restaurante que é ar condicionado, até porque tu vai nos restaurantes mais da periferia, né? E aí o sofrimento é grande. Então eu associo sempre comer esses peixes com calor extremo, né? E esse cuidado com O intestino também, às vezes prega uma peça. esse cuidado aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eles comem com óleo diferente junto, às vezes com açaí, né? Tanto que eu tenho um projeto interessante que é o motorhome, né? Que eu preparei ele com a logotipia da HOS e com a intenção de que eu vou rodar o Brasil com esse motorhome, visitando esses clientes antigos, desses 30 anos de história. Por mais que ele até não seja mais um cliente da HOS, eu vou procurá-lo, eu tenho o seu cadastro, tenho o seu endereço, né? E vou lá gravar alguma coisa com ele para... Excelente ideia. Para fazer, porque... Levar uma carninha, fazer um churrasco, no mínimo, né? Todo o cliente que ficou um tempo com nós, eu tenho muita gratidão porque eles ajudaram naquele período em que eles estiveram com nós, eles ajudaram a fazer o sonho acontecer, né? Contribuíram lá com o pagamento dos seus boletos. Então, embora lamente se eu perco um cliente, eu cuido muito para não perder. Tanto que um diferencial muito grande que nós temos na HOS em relação à nossa concorrência é que todo o cliente da HOS tem acesso ao meu contato. Todo ele eu coloco na minha lista de transmissão e mando informações cada semana, cada 10 dias, informações úteis para a gestão, mas principalmente para ele saber que ele pode me chamar se algo não estiver andando bem, né? Se ele não estiver satisfeito com alguma coisa. Então, eu deixo esse canal aberto 7 dias por semana. Suporte com o diretor. Não, suporte não. Até quando o cliente começa a me pedir suporte, eu educadamente explico para ele, olha, suporte, eu tenho uma equipe lá de 60 pessoas lá para fazer o atendimento. Tu me procura quando tu tem alguma ideia boa, tu quer trocar uma ideia de gestão, tu quer reclamar de alguma coisa que tu acha que não está bem, eu gostaria de saber direto de ti, não gostaria que tu saísse contando para todo mundo. Me chama, me dá a oportunidade de melhorar. Mas, de um modo geral, eles respeitam muito, tá? Eu tenho aí mais de 3.500 clientes nas minhas listas de transmissão de WhatsApp e raramente alguém me chama num final de semana. Durante a semana, geralmente, o pessoal respeita muito. Eles entendem, né, que eu não sou o suporte técnico da empresa.